Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa mais uma noite. Eu, pastor Bruno Rivera, venho te trazer uma palavra ao teu coração. Todas as noites nós temos um compromisso com a palavra. A palavra de Deus, ela é santa, a palavra de Deus, ela é sagrada. A palavra de Deus, ela não deve ser lançada, a Bíblia diz, a cães, a porcos. A palavra de Deus, ela é pérola. A palavra de Deus, ela é pérola preciosa. A palavra de Deus, ela é a única que não passará jamais. A Bíblia diz que todas as coisas passarão, menos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela permanecerá para todo sempre. A palavra de Deus é fiel. Eu trago uma palavra para o teu coração nessa noite. Nos dias de hoje nós vemos que tem passado muito fácil o amor das pessoas para com Deus. Tem passado muito fácil o amor das pessoas para com o Senhor. Elas já não pensam mais em buscar ao Senhor. Elas já não pensam mais em orar ao Senhor. Elas já não pensam mais em fazer a obra do Senhor. As pessoas hoje estão preocupadas com as suas próprias contas, com as suas próprias vidas. Já não pensam mais no próximo ou ao amor ao próximo. O primeiro mandamento que Deus nos deixou é para amá-los a Ele sobre todas as coisas. E o segundo mandamento que o Senhor nos deixou é para amarmos o próximo como a nós mesmos. O próximo, aquele que é próximo a você. E as pessoas têm se esquecido desses mandamentos. As pessoas colocaram elas colocaram um mandamento para elas. Eu me amo acima de todas as coisas. Esse tem sido o novo mandamento desse mundo. Eu me amo acima de todas as coisas. Eu em primeiro lugar. Eu em primeiro lugar. Mas não é este o mandamento que a palavra de Deus nos deixou. A Bíblia diz que tudo passará menos a palavra. A palavra se cumprirá mais cedo ou mais tarde. As pessoas estão pensando somente nesta vida, mas esqueceram que aqui é passageiro. Aqui vivemos nem 80 anos, tem pessoas partindo com 30. A próxima vida será eterna, com Deus ou sem Deus. A próxima vida será eterna, para o bem ou para o mal. A próxima vida será eterna. Totalmente viveremos na eternidade, que lá viveremos milhares e milhares de anos, para sempre. Para sempre. Já ouviu o conto de fadas que no fim eles narram dizendo: e viveram felizes para sempre. Uns, quando partirem dessa terra, assim vai ser, assim será. Viverão felizes para sempre. Outros, quando partirem dessa terra, será como filme de terror, como história de terror. Terão um mal ruim, terão um final ruim. Viverão o horror para sempre. Mas vamos para a palavra de Deus. Vamos para a palavra? Olha o que ela diz em Apocalipse capítulo 5. A Bíblia fala sobre a visão do livro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora. Olha só, esse livro tem muitas escritas por fora. De todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte. Tinha um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Era proibido olhar para o livro. Não era que era proibido, era que ninguém conseguia olhar para o livro. Ninguém conseguia olhar para este livro. Olha o poder desse livro sagrado. Diz assim, João narrando a visão:
E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. João viu um cordeiro. O cordeiro estava de pé, como tendo sido morto, como ele tivesse sido morto. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você veja, esse cordeiro, como tivesse sido morto, e nós sabemos que esse cordeiro foi morto. Esse cordeiro morreu por nossos pecados. Esse cordeiro morreu pelas nossas iniquidades, para nos dar a paz, para nos dar a vida. Esse cordeiro subiu até o trono de Deus e tomou o livro da mão direita do Senhor. E todos entoavam um cântico a ele, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem da tribo, de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Olha que forte isso. Esse cordeiro nos constituiu para Deus. Nós somos o reino dele. Nós somos o reino dele. Nós somos os sacerdotes do Senhor. E eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número é de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nelas há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostravam e se adoraram. Olha que forte. Eu fiz questão de ler inteiro aqui o Salmo, o Apocalipse capítulo 5. A visão do livro. Essa é a visão do livro. O cordeiro que venceu. Ele não está caído. A Bíblia diz que esse cordeiro não estava caído. Esse cordeiro mostra, ele tem um sinal. Esse cordeiro, ele tem um sinal de que ele foi morto. Ele tem um sinal de que ele foi morto. A Bíblia diz que até hoje Cristo tem os sinais nas mãos e nos pés. Até hoje. Até hoje Jesus tem um furo nas mãos e um furo nos pés, para mostrar, comprovar que ele morreu de fato por nós, que ele é o Cristo de mais de 2000 anos atrás, que a história do mundo conta, que viveu lá em Jerusalém, em Israel, na Judéia, e que esse Cristo morreu crucificado. Ele tem a prova que ele morreu crucificado pelos nossos pecados. Esse cordeiro, como tendo sido morto, esse é o sinal nas mãos e o sinal nos pés. Jesus carrega as marcas da cruz até hoje. Jesus carrega as marcas que nós deixamos nele até hoje.
Mas ele não está mais numa cruz, ele não está deitado ou prostrado, caído, não. Esse cordeiro está de pé. Cristo reina, Cristo está de pé, Cristo vive para a honra e glória do Deus Altíssimo. E ele vive pelos séculos dos séculos. E nesse livro ninguém era digno de abrir, mas Cristo, por ter morrido pelos nossos pecados, Cristo por ter vencido a morte, Cristo por ter vencido, ele foi achado digno. Porque Cristo era 100% homem, mas também 100% Deus. Mas como homem, também tinha suas limitações e dificuldades. Cristo sentiu medo antes de ir para a cruz. Cristo disse: se for possível, Senhor, passe de mim esse cálice. Cristo, quando estava na cruz, disse: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo se sentiu sozinho, solitário, abandonado. Cristo se sentiu com medo. Ele diz lá, a palavra de Deus fala no Salmo, se eu não me engano, 22 ou 24, fortes touros de Bazã me cercaram e querem me devorar, abrem sua boca para me devorar. Cristo estava ali sozinho numa cruz, desamparado e esquecido por todos. Mas ele venceu e glória a Deus que ele venceu. A nossa glória é que ele venceu. A nossa glória é que ele venceu para fazer justiça, para executar o dia da vingança do Senhor, para abrir o livro. No capítulo 6 em diante, a Bíblia vai falando que o Cordeiro abre os selos e o Cordeiro abre o livro. O Cordeiro abre o livro para executar justiça. Justiça, a Bíblia diz que cada selo ele executa uma justiça sobre a terra. Meus amigos, a Bíblia diz que há vários e vários livros nos céus. Há o livro da vida, há esse livro que contém 7 selos. A Bíblia diz que quando ele abria um selo, saía um trovão relâmpago. Quando ele abria um selo, saía um cavalo e um cavaleiro para executar juízo sobre a terra. Você vê a autoridade e o poder que tem esse livro e o poder que tem o nosso Deus. Meus amigos, meus irmãos, não leve essa vida como uma brincadeira. Não leve essa vida como um parque de diversões. Não leve essa vida mais do jeito que você tem levado. Leve essa vida a sério, porque Cristo executará juízo. Cristo virá, Cristo voltará, levará a sua noiva, a sua igreja verdadeira, e deixará quem não é igreja. Ele vai deixar sem dó quem não é igreja. Quantas palavras poderia trazer aqui hoje? Deus mandou trazer essa palavra. O livro está para ser aberto. Os selos estão para serem rompidos. E Cristo executará justiça sobre a terra. Cada selo é uma justiça, cada selo é uma sentença, cada selo que ele abre neste livro é morte. É morte. Morte, ele vai executar morte. Morte. Você pode ler capítulo 6, lê lá. Lê a abertura dos selos. O 6º selo, a Bíblia diz que quando ele abriu, o sol se tornou negro. O sol se tornou negro. Jesus está voltando, não podemos mais brincar. Jesus está voltando, essa terra passará. Pessoas passarão. Tudo passará, menos a palavra de Deus, como falamos aqui no começo. Menos a palavra de Deus passará, menos ela. Se você está afastado de Cristo, volte hoje. Volte hoje, porque amanhã já é tarde demais. Te digo uma coisa, amanhã já é tarde demais. Já não tem mais o amanhã. O amanhã nem existe. Quem disse que existe amanhã? Quem disse que você vai estar vivo amanhã? Não tem amanhã.
A gente só tem o hoje. Eu só tenho o agora, e não tenho mais nenhum dia de vida. Eu só tenho hoje. Quem disse que amanhã existe terra, céus, mundo, mares? Quem disse que amanhã você estará vivo? Só tem hoje. Então se arrependa dos seus pecados. Se arrependa das suas iniquidades. Se arrependa do seu passado, da sua sujeira. Se arrependa da sua mentira. Se arrepende e volte para Jesus, antes que seja tarde demais. Vamos falar com Deus? Vamos orar a Deus agora? Quero que você ore comigo neste momento. Senhor, amado Deus e querido Pai, na Tua santa presença eu me coloco e peço que o Senhor venha executar, meu Deus, antes de executar a Tua justiça, que o Senhor venha executar a Tua misericórdia. Execute a Tua misericórdia para com essas pessoas. Que o Senhor tenha mais uma vez misericórdia, Senhor, compaixão dessas criaturas, das nossas almas, das nossas vidas. Não impute mais, Senhor Jesus, a nós. Não impute a nós, Senhor, os nossos pecados. Porque se o Senhor imputar a nós os nossos pecados, de fato pereceremos. Mas Tua palavra diz que a salvação hoje vem de graça, vem pela graça. Tua salvação vem pela graça, que é um favor não merecido, é uma salvação de graça mesmo. Mas nós sabemos que Seu sacrifício não foi de graça, meu Pai. E que devemos, pelo menos, seguir os Teus passos, o Teu caminho, sem pecar, sem errar. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Anula o nosso pecado, anula o nosso pecado. Anula o pecado dessa pessoa, meu Pai. Anula o pecado dessa pessoa que rompeu a aliança com o Senhor. Anula o pecado dessa pessoa que traiu. Anula o pecado dessa pessoa, meu Deus, que mentiu. Anula esse pecado. Tenha misericórdia dela e dele mais uma vez. Que ela seja perdoada e que ele seja perdoado. Perdoe, Senhor, todas as falhas. Perdoe, Senhor, as iniquidades. Perdoe, Senhor, o passado dessa pessoa. Perdoe a vida que essa pessoa tem levado até aqui, meu Pai. Tenha misericórdia no nome de Jesus. Dê a ele e a ela mais uma chance de vida. Que uma nova história, Senhor, seja contada a eles. Seja dada a eles. No nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço, Pai. Abençoe tudo e a todos. Abençoe a família, abençoe a casa, abençoe, Senhor Jesus, o lar dessa pessoa, para que o Senhor possa dar mais anos de vida e paz, para que o Senhor seja misericordioso, para que a bênção e a proteção alcance a vida deles, e que o mal não os toque, se assim eles se arrependerem e voltarem antes para o Senhor. E Jesus, pode voltar, Jesus. Volta, Senhor Jesus. Porque nós sabemos que melhor lugar é estar com o Senhor. Melhor lugar é estar na Tua presença. Faça a Tua vontade, assim na terra como no céu. Foi assim que o Senhor nos ensinou a orar. Então que assim seja. Quem crê diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, que Deus faça a vontade dEle. Que não seja a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Hoje e para todo sempre. Fique com Deus. Se inscreva no canal e compartilhe essa oração. Deus te abençoe.